Em pé mesmo, nós vamos fazer a leitura da Palavra de Deus para ficarmos sabendo mais ou menos de pessoas que às vezes perguntam como não ir para o inferno. Tá? Temos muitas perguntas dessas. Como não ir para o inferno? Como aquele jovem que era muito rico, mas não sabia como ser salvo. Então tem muita gente nesta base que não sabe como não ir para o inferno. Porque quer queira, quer não queira, todos sabem que estão indo para o inferno desde que nasceu. Todo mundo nasce separado de Deus, caminhando a passos largos para o inferno. Uma coisa que nós não podemos deixar para depois é procurar saber como não ir para o inferno. Muitas coisas a gente deixa para depois. Vai ligar para uma pessoa, depois eu ligo. Vai fazer depois eu faço. Mas saber como não ir para o inferno, não podemos adiar. Quanto antes, melhor. Porque ninguém sabe a hora da partida deste mundo para o além. Então, quando a gente lê Apocalipse aqui, a gente dá para responder para a pessoa, né, como ela não vai para o inferno. Mas como? Aí no versículo 8 do capítulo 21 está escrito: mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então, se você não estiver encaixado nisso aqui, é porque você nasceu de novo. Nós te agradecemos pelos amados que aqui estão, que ninguém que está aqui neste santuário parta para a eternidade sem nascer de Ti, Pai. Por favor, incomode as pessoas que ainda não nasceram de Ti, que ainda não têm a experiência do novo nascimento, para que elas busquem na Tua palavra, através do Espírito Santo, como ter o nome escrito no livro da vida. Em nome de Jesus é que pedimos e agradecemos. Amém. Podemos sentar. Então, a resposta para estas perguntas que aparecem para nós, eu, por exemplo, tenho sempre perguntas sobre isso, né? Diante de tantas religiões, qual que é a religião certa? Isso sempre acontece. Indo para São Paulo, dei um folheto para uma pessoa no pedágio e aquela moça falou: ai, que bom o senhor me deu. Eu estou precisando de uma igreja. Qual é a igreja certa? Eu disse, segundo aos Coríntios 5,17. Mas que rua que fica? Fica dentro da Bíblia Sagrada. Mas eu não tenho a Bíblia, eu te arrumo uma, toma. Peguei no porta-lua e dei. Mas a filha estava crescendo atrás, não deu para mim conversar mais com aquela moça. Então, muita gente pensa que indo para a igreja resolve o problema. Outros pensam que comprando uma Bíblia resolve o problema. Outros pensam e respondem para a gente: eu não vou para o inferno porque eu não faço mal para ninguém, eu não roubo e etc. Mas a Bíblia Sagrada deixa claro aí, Romanos capítulo 6, versos 23, que porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E as pessoas pensam então que pecados são aquelas práticas de falar mal dos outros,
fumar, beber e etc. Não, isso aí é fruto da árvore pecadora. Então, o salário do pecado, ou seja, aqueles que não está escrito pecados aí, está escrito pecado. O salário do pecado. Qual pecado? Aquele de João 16, 8 e 9, que o Senhor Jesus Cristo falou. Aquele é o pecado que leva a pessoa para o inferno. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. Então esse é o problema maior das pessoas. Então o pecado de não acreditar que Cristo te atraiu no corpo dele, ou seja, de não acreditar em Cristo, porque muita gente diz que acredita em Cristo, mas não acredita que foi atraída no corpo de Cristo, não acredita que precisa estar em Cristo, não acredita que tem que ter o nome escrito no livro da vida, e dizem que creem em Cristo. Eu não sei qual Cristo que eles acreditam. Então, veja bem que o que está escrito aí é para toda pessoa, toda pessoa. Por quê? Porque todos pecaram, Romanos 3, 23, todos pecaram. Não tem ninguém que pode dizer, eu não tenho pecado. Não. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, o pecado está em toda pessoa que nasce neste mundo. É um vírus que já vem acompanhando a criança desde a barriga da mãe. E poucos são os que acreditam nisso, mas é uma verdade. Então, é um vírus que acompanha a criança desde o ventre da mãe. Então, quando nós lemos, por exemplo, Romanos capítulo 5, verso 12, nós vamos ver de onde vem esse vírus. Portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, se todos pecaram, vai receber um salário de separação eterna, se não ficar livre deste pecado. E como ficar livre deste pecado? Morrendo 2 vezes enquanto está aqui no mundo. Quando nós lemos Apocalipse, capítulo 20, versos 14 e 15, nós vemos aí que a resposta serve para todas as pessoas que estão interessadas em saber como não ir para o inferno. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, está escrito se alguém aí, Se alguém não tem, Se alguém. E aquele que não foi achado escrito, Que dá a impressão que alguém, é a impressão que tem pouca gente que não tem o nome escrito no livro da vida. Mas é muita gente que não tem o nome escrito no livro da vida, que é a maneira pela qual a pessoa não vai para o inferno. Então, quando ela passa pela segunda morte, ela está livre da condenação. Só que é aqui, no mundo, uma morte é quando a pessoa nasce. Nós acabamos de ouvir a leitura, assim como todos, morrem em Adão, 1 Coríntios 15, 22. Então, todos, assim como todos, morrem em Adão. Ou seja, aquele pecado adâmico é o salário da morte. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então, para ser vivificado significa gerado de novo. Então, para ser gerado de novo, precisa estar em Cristo. Precisa estar em Cristo. E poucas pessoas sabem como estar em Cristo. Este moço que procurou Jesus, ele era muito rico, mas e daí? Qual é o problema? A riqueza não leva ninguém para o céu. Pelo contrário, a riqueza deixa a pessoa soberba e a pessoa acha que vai para o céu porque ela
tem dinheiro, outros acham que vai para o céu porque são pobres, mas isso nenhuma dessas maneiras que o homem pensa coloca-o no céu. Não. O que coloca a pessoa no céu é nascer de novo. Então, quando nós morremos a segunda vez aqui, só que essa morte é pela fé, nós somos justificados por Deus. Deus só gera para o reino dele quando a pessoa é justificada do pecado adâmico. E a maneira que Deus tem para justificar esta pessoa é através da morte no corpo de Cristo na cruz. A gente precisa repetir isso porque as pessoas não conhecem. Elas não sabem o que é a segunda morte. Então, a segunda morte é quando nós acreditamos que fomos atraídos no corpo de Cristo, crucificados com Cristo, mortos com Cristo, sepultados com Cristo, mas nesta morte Deus nos justifica. Então, como ser justificado do pecado que leva a pessoa para o inferno? É morrendo para o pecado no corpo de Cristo. E isso é possível só quando nós acreditamos realmente em Cristo. Não é acreditar como o povo pensa. Não é acreditar assim. Eu sou crente, e daí? Qual é o problema? É acreditar no que Ele realmente colocou como um modo da pessoa não ir para o fogo eterno. João 15:6. Ele deixou aí para toda a pessoa. Ele não está falando só para uma pessoa. Não, está falando para todos. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e ardem. Então precisa estar em Cristo Jesus para não ser lançado no fogo? Sim, senhor. Precisa estar em Cristo. Por quê? Em Cristo você passa pela segunda morte. Tá? E em Cristo ganhamos o nome escrito no livro da vida. Quando? Quando Deus ressuscitou Jesus, Ele já deixou essa brecha para toda a pessoa. Já deixou esse ponto aí, que a preocupação das pessoas com os pecados antigos é nula diante de Deus. Quando nós lemos Colossenses 2:13, nós vemos que a preocupação da pessoa não é a que leva ela para o inferno. Ela não conhece que ela está com o pecado adâmico. Então, quando a pessoa... E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Cristo, perdoando todas as nossas ofensas. Então, quando nós cremos que morremos no corpo de Cristo, Deus está satisfeito e já não considera mais aquilo que nós praticamos como ofensa a Ele, porque pela palavra de Deus nós cremos. Eu estava conversando com um jovem que tem uma dificuldade danada para saber este ponto. Quando eu li para ele no capítulo 2 de Gálatas, versículo 19 e 20, eu perguntei para aquele jovem: porque eu, pela lei, morri para a lei, para viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Por que o apóstolo Paulo está dizendo eu pela lei? Porque pela palavra de Deus, ele descobriu que Cristo tinha atraído no corpo dele na cruz, que ele tinha morrido junto com Cristo. Então, pela lei, ou seja, pela palavra de Deus, nós acreditamos, e o que a palavra registra é uma lei, então acreditamos que morremos
para a lei. Qual lei? Aquela lei que Deus estabeleceu lá no Jardim do Éden, no capítulo 2 de Gênesis, versículo 15 e 16. Ali Deus estabeleceu a lei que leva a pessoa à morte espiritual. E deu-lhe esta ordem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aí está o vírus que todos nascem com ele. Então Adão é o pai da geração humana, né? Todos vêm de Adão e Eva. Se Adão morreu para Deus espiritualmente, ele gerou filhos mortos para Deus, todos. Se a criança morrer enquanto não conhecer o bem e o mal, ela está salva da condenação eterna. Mas a partir do instante que ela descobre o bem e o mal, ela entra debaixo desta lei da condenação e da morte. Isso é que as pessoas não sabem. Quando Jesus diz: deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino de Deus, ele estava se referindo às crianças que ainda não conhecem o bem e o mal. E que todos têm que fazer-se como criança. Como fazer-se como criança? Nascendo de novo, nascendo de Deus. Quando a pessoa nasce de Deus, ela fica livre de todas essas coisas que está aqui no versos 8 de Apocalipse 21. Então ela fica livre dessas coisas. Ela não é mais cobiçosa, não é mais mentirosa, não é mais idólatra. Por quê? O que é ser idólatra? É colocar qualquer coisa acima de Deus. Qualquer coisa que nós colocamos, é família, é santo da fulano, santo Bertano, qualquer coisa que a pessoa coloca, é o carro, é a casa e etc., então é idólatra, está idolatrando aquilo. Este jovem, ele era um idólatra do dinheiro, fazia tudo, guardava todos os mandamentos que a lei manda, mas era escravo do dinheiro, amava mais o dinheiro do que a Deus. Então, ser idólatra é uma coisa que quase todo povo tem isso. A idolatria está em quase toda pessoa. Meu pai, há 70 anos atrás, já falava que a idolatria do brasileiro ia ser o futebol. E nós estamos percebendo que o futebol está levando as pessoas para a idolatria. Que tem futebol toda hora, se você quiser, todo dia todo. Então, tornou-se uma idolatria. Quantas pessoas morrem por causa de time de futebol, porque o time perdeu? Então, se tornou uma idolatria, tá certo? Então, para não ser idólatra, eu posso ver futebol, mas não estou brigando por causa de um nem por causa do outro, tá certo? Eu posso tomar parte de um jardim sem comer da flor. Então, tudo isso aí é coisa secundária. Quando a pessoa nasce de novo, ela fica perdoada daquilo que ela fez antes de nascer de novo. Qual era o certo, então, da confissão? O certo da confissão era uma vez só. Meu Deus, muito obrigado, porque o Senhor me perdoou de todos os pecados. Quantas vezes eu errei procurando salvação e a salvação já estava pronta para mim. Me perdoa, Senhor, eu aceito a minha morte no corpo de Cristo, me entrego à direção do Espírito Santo. Essa é a oração que uma pessoa deve fazer quando ela acredita e nasce de novo. Porque quem não procurou salvação em tantos lugares aí de todos que estão aqui, não é? Muita gente. E ainda tem alguém aqui que está procurando modo de ser salvo. Então, a resposta sempre é esta que nós devemos dar. Para você não ir para o fogo eterno, você tem que ter o nome escrito no livro da vida. Mas como? Passando pela segunda morte. Mas não é uma vez só que a gente morre? Não, a gente morre duas vezes. Morre quando nasce no mundo, já nascemos separados de Deus, e morre na cruz, no corpo de Cristo, se quiser,
ou então, se não quiser, vai ficar separado de Deus eternamente. A segunda morte está aí. Tá? Quem não passou pela segunda morte, enquanto está vivo fisicamente, vai passar pela segunda morte quando morrer fisicamente, vai ficar separado. Morte aí significa separação. O salário do pecado é a morte, não é a morte física, quer dizer que não, é a morte espiritual. Então a pessoa vai ficar morto eternamente para Deus, se não morrer no corpo de Cristo na cruz pela fé, de que foi atraído no corpo dele, crucificado com ele, morto com ele, sepultado e ressuscitado. Então, se não crer, continua morto. Por que está escrito no capítulo 2 de Efésios, de 1 a 3? Por que está escrito isto? Ele pode estar falando para o irmão, para a irmã, para mim. Claro, eu estava dentro deste quadro, mesmo na religião. O que está escrito? Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas ofensas e pecado, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, ele está falando daquele que nasceu de novo. Então, esse ficou livre daquela morte, daquela natureza, quer dizer, por natureza, ou seja, por nascimento, nós já nascemos separados de Deus. Daí a necessidade de nascer espiritual, nascer de novo. O nascimento físico, é claro, isso aí é necessário para toda pessoa, mas o nascimento espiritual é aquele que quer e quer muito. Por quê? Quantas pessoas tem que nem este jovem que queria saber o que fazer para não ir para o inferno? Quantas pessoas? Muitas pessoas pensam, você conversa com a pessoa, ela diz, a gente sendo bonzinho, não fazendo mal, não fazendo... Mas peraí, quem é que consegue isso, né? Sendo velha criatura, não tem jeito. Então, não ir para o inferno é ter o nome escrito no livro da vida. Este livro da vida, o homem natural não tem acesso a ele. Só quando é gerado por Deus é que tem o nome escrito no livro da vida. Quando a gente lê Efésios capítulo 2, versos 5 e 6, nós vamos ver que esta lei está em vigor até Jesus voltar. E estando nós mortos em nossas ofensas, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, nós estamos vendo aí que quando Deus vivificou Jesus, ou deu vida para Jesus, foi a vida espiritual. Agora não é a vida física, tá certo? Então agora deu vida para aqueles que estão em Cristo Jesus, tá certo? Então você ganhou esta vida para sempre. A vida que o papai e a mamãe deu não é uma vida para sempre, não. É uma vida que logo passa, não sabemos quanto, mas estamos na fila da morte. Agora, aquele que nasce de novo, não, esse tem vida eterna, para sempre. João 10, 10. Jesus veio para isso, veio para termos esta vida eterna. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Beleza. A vinda de Jesus foi só para isso. Mas para ter esta vida precisamos ressuscitar com Ele, pelo poder de Deus. E para ser ressuscitado com Ele pelo poder de Deus,
só pela fé de que Ele nos atraiu no corpo dele lá na cruz. Isso não é uma lei, isso é um convite. Eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Aí é uma questão da pessoa querer, e querer muito. Mas como as religiões ensinam que o inferno não existe, as religiões descobriram que deve pregar prosperidade. Porque se o inferno não existe, a pessoa quer ir bem aqui neste mundo. Então a religião descobriu isso. E hoje todos estão pregando prosperidade. Indo para a religião deles, você vai prosperar, e etc, e etc, e etc, não fazendo isso, não fazendo aquilo. E se você entregar o dízimo, você vai ficar rico, vai receber 10 vezes a mais. Então, tudo ao contrário daquilo que Deus afirma na palavra dele. Tudo ao contrário. A pessoa chegou a me falar que ela é católica, mas entrega o dízimo e ela vai para o céu porque Deus falou que não, senhor. Deus não vai dar salvação porque você entrega o dízimo. Não. O dízimo é fruto de uma pessoa agradecida. Tá certo? Que está agradecida pelo novo nascimento, não é fruto para uma pessoa que quer ficar rico aqui nesta terra. Não. Isso é invenção religiosa. Tá certo? O dízimo é um sinal de que você realmente obedece a Deus, obedece a Cristo. O batismo na água é um sinal que você obedece a Cristo, não é para te levar para o céu, não. Mas é uma obediência. Como a obediência tem que acompanhar a fé, temos que pôr em prática aquilo que Deus manda. Tá certo? Então aqui nós vemos que se a pessoa não acredita na Bíblia Sagrada, não adianta conversar com ela. Certa ocasião eu conversei mais de 1 hora com um industrial. A certo ponto ele queria saber por que tem japonês e tem brasileiro. Depois queria saber por que tem preto e por que tem branco. E não sei, eu falei, moço, o senhor acredita na Bíblia? Não, a Bíblia é coisa de homem. Eu falei, então até logo, o senhor me fez perder tempo. Perdi 1 hora com o senhor. Até logo. Então, se não acredita na Bíblia, não tem o que pregar para a pessoa. Mas acreditar que tendo a Bíblia vai para o céu, também é uma mentira. Acreditar que lendo a Bíblia vai para o céu, também é uma mentira. Então, afinal de contas, o que é a Bíblia? A Bíblia é a bússola para você encontrar o caminho para o céu. Desde que você ore a Deus e clame por misericórdia. A Bíblia é para isso. Tá certo? Eu fiquei 3 anos sentado esperando alguém que me ensinasse como está em Cristo. Não achei. Precisei, então, vasculhar. E quando eu encontrei Jesus dizendo, eu quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo, falei, muito obrigado, Senhor. Se o Senhor atraiu todos, eu estou no meio desse todos. Muito obrigado, porque está escrito na tua palavra. Então, quando o apóstolo Paulo está falando, eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus, está certo? Por quê? Porque eu estou crucificado, não é que fui, estou crucificado. Se você crê que Cristo te atraiu, é o ponto de partida. E aí, quando Cristo foi crucificado, não falou que você foi também? Sabendo isto, que foi crucificado com Cristo, nosso velho homem. Então. E quando está escrito, o amor de Deus nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, todos morreram. Não está incluindo você que creu, que foi atraído no corpo de Cristo? Está. Então, e quando está dizendo aí que Jesus foi ressuscitado e você que está nele foi ressuscitado com ele.
Não é uma lei? Então, pela lei, você morreu para o pecado. Por isso que o apóstolo Paulo deixa lá no capítulo 6 de Romanos, versículo 11. O que ele deixou para nós ali? Este conselho. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Então ele está mostrando aí. É preciso crer que você morreu para nascer de novo. Então considere-se. Não é você pegar uma faca e se matar. Não, considere-se que você morreu com Cristo. Tá certo? É consideração. Eu me considero que eu morri com Cristo porque Ele me atraiu no corpo dele. Não é uma coisa tão fácil, aparentemente. E por que não é? Por causa da religião. Então, quantas religiões ensinam como nascer de novo no mundo inteiro? Nenhuma. Foi descoberto agora que pregando prosperidade a igreja enche de gente. Então vamos pregar prosperidade. Mas é uma grande mentira. Está certo? É uma grande mentira. Porque se você entrega o dízimo pensando em receber, não tem valor nenhum. Entrega de dízimo é em obediência e gratidão a Deus pelo que Ele fez por nós. Não é para ganharmos. E Deus que sonda o nosso coração, Ele sabe qual é a nossa intenção. Jeremias capítulo 17, verso 9 e 10. Então, Deus sabe qual que é a intenção de uma pessoa trazer o seu dízimo, de uma pessoa vir à igreja, de uma pessoa não vir à igreja. Ele sabe a intenção do coração. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então ele sonda qual a intenção de você, do senhor, da senhora, vir à igreja. Qual é a sua intenção? Saber como ir para o céu. Seria bom se fosse isso. Mas normalmente as pessoas vêm para saber como ficar rico, como ficar livre de uma doença, como ficar livre de um problema familiar e etc. Mas não sabe que se buscar o reino de Deus em primeiro lugar, vai ficar livre dessas coisas. Vai ganhar a bênção gloriosa. Tá certo? O casal que está em atrito, né? Nós lemos hoje de manhã que se uma família está em atrito, ela vai acabar, vai desmanchar, vai perder. Então, é isso. Então, se os dois nascem de novo, que beleza que vai ser. Os dois vão puxar para o mesmo lado. Agora, se houver um pensamento de um lado e outro do outro, não vai dar certo. Daí o conselho que o apóstolo Paulo deu para que as pessoas não casem com jugo desigual, porque vai ter problema. O jugo é a canga. Então, se um puxa para um lado, outro puxa para o outro, o que vai acontecer? Então, aqui a resposta é: você não quer ir para o inferno? Não. Então tenha o nome escrito no livro da vida. E como ter? Sendo gerado por Deus. Deus só gera as pessoas que estão em Cristo. Mas por que tem que estar em Cristo? Eu estou numa boa religião. Porque Cristo foi enviado por Deus para nos salvar. Porque religião nenhuma salva. Não dá para entender isto. Se houver raciocínio, e o senhor, a senhora, ler João 3, 16 e 17, vai chegar à conclusão do seguinte:
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, se Deus enviou Jesus a este mundo e permitiu que crucificassem ele, é porque ele te ama, é porque ele me ama, e ele não quer que eu vou para o inferno. Como eu não tinha jeito de ir, eu estava incluído em Efésios 2, de 1 a 3. Então ele enviou Jesus para me livrar deste caminho que me conduzia ao inferno, desde que eu acredite. Então o ponto de partida é vontade de ser salvo, tá certo? Desejo de ser salvo. Mas como a pregação mostra que não tem inferno, eu vou ter medo de quê? Todos vão morrer mesmo, né? Então não preciso ter medo de ir para o inferno, porque o senhor está pregando que não tem inferno, mas e quando ele chegar lá? Ele vai saber que tinha, né? Que tem. Então é simples. Se as pessoas realmente quisessem, ela vê a resposta dentro da Bíblia, se ela tem raciocínio. Quando Nicodemos perguntou, né, como nascer de novo, Jesus mostrou para ele em João 3,14. Falou, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer isso comigo. Aqueles que acreditam terão. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Você crê nisso? Não creio, então vai para o inferno. Tá certo? Então por que Moisés levantou a serpente no deserto? Para as pessoas que fosse picada pela cobra venenosa, olhasse para a serpente e não morria. E Jesus veio aqui para salvar alguém da serpente venenosa? Ele veio aqui para salvar a pessoa do veneno da cobra do jardim do Éden. Aquela cobra que injetou o pecado em Eva e Adão, Jesus veio para isso, para resolver esse problema do veneno. Então, quando você crê que você morreu no corpo de Cristo, ficou livre do veneno, chamado pecado universal. Então, meus amados, não tem outro jeito? Não. Por isso que eu devo continuar pregando que é preciso nascer de novo e como nascer de novo. Até quando? E eu não quero responder. Que eu respondi para uma moça uma vez, até você crer. Mas faz 10 anos que eu estou dentro dessa igreja. Pois é. A hora que você crer, você vai querer que eu pregue como nascer de novo. E ela creu, graças a Deus. Então, o novo nascimento é uma coisa que não pode deixar para depois. Telefonar para o seu amigo pode deixar para depois. Tá certo? Pagar uma conta, você pode deixar para depois, paga um jurinho e tal, mas deixa para depois. Ir na casa de um fulano, você pode deixar para depois. Mas deixar para depois. O novo nascimento é correr um grande risco da morte chegar, te arrebatar, te levar para o fogo eterno. Aí sim, essa é a segunda morte, porque você não aproveitou a segunda morte aqui pela fé que Cristo te atraiu no corpo dele. Nós te agradecemos, nosso Pai, por este privilégio glorioso que o Senhor nos deu. Privilégio este que está à disposição de todas as pessoas, porque o Senhor ama a todos. Por favor, que as pessoas que estão aqui neste santuário sejam filhas tuas, através da fé que o Senhor dá, para que elas creiam que foram atraídas no corpo de Cristo. Esse é o nosso desejo. É o desejo de Cristo Jesus, é o teu desejo, Pai, como o Senhor fala na tua palavra, que a tua vontade é que todos creiam no teu Filho amado. Por favor, Senhor, mas é crer e obedecer. É em nome de Jesus pedimos que o Senhor abençoe todas estas pessoas que estão ouvindo a mensagem através do CD, através do site da igreja, Senhor.
que haja fruto para o teu reino, que não seja uma coisa que atrapalhe a fé das pessoas, mas que façam com que elas se encontrem incomodadas e busquem a tua palavra para saber a verdade. Porque o teu Filho Jesus Cristo, ele deu testemunho de que a tua palavra é a verdade. Glória a ti, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmão.